Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo a análise do jogo Ituano 1, Ceará também 1. Muitas coisas a colocar aqui para vocês, muitas situações durante a partida e a derrota, a eliminação do Ceará nos pênaltis 4-2. 4-2, perde o Ceará nos pênaltis. E, mais uma vez, a maldição dos pênaltis. Quanto tempo faz que o Ceará não vence nos pênaltis, nas cobranças de penalidades máximas? Pênalti é treino, pênalti é competência, pênalti não é loteria. Tem que treinar pênaltis. E o goleiro também tem que treinar cobranças de pênaltis. E se viu mais uma vez que o Richard não é pegador de pênalti. E nesse quesito de pênaltis, o Gustavo Morínigo tem culpa também. Tem culpa porque ele tirou os 3 melhores batedores de pênaltis do Ceará no decorrer da partida. Quando a partida já estava indo para a sua finaleira, ele tira o Eric, o Vitor Gabriel e o Guilherme Castilho. 3 dos melhores batedores de pênalti do Ceará foram sacados pelo técnico Gustavo Morínigo. Gustavo Morínigo, que tem tido um desempenho um bom desempenho aí nesse início de temporada do Ceará, só que hoje ele falhou e falhou feio. Quando vê que o jogo está se encaminhando para as penalidades, mesmo que aconteça um gol no finalzinho, coisa e tal, não tira os melhores batedores, porque isso é decisivo. Isso é decisivo. E ele tirou o Eric, o Vitor Gabriel e o Guilherme Castilho. 3 jogadores decisivos em cobranças de pênaltis. Mas vamos à análise do jogo, que é o que a gente vai fazer agora aqui. Nos pênaltis, o Ceará perdeu, foi eliminado precocemente e a diretoria esperava que o Ceará alcançasse pelo menos as quartas de final. Inclusive, uma condição orçamentária para que o Ceará pudesse suportar esse ano de 2023. Caiu antes, caiu precocemente por incompetência dos batedores de pênaltis e também do goleiro Richard. 2 pênaltis horríveis, muito mal batido, chute horroroso do Jean Carlos e o Janderson, com uma displicência impressionante, meteu a bola para fora. 2 pênaltis mal cobrados, realmente não tem condições. Não tem condições. O Ceará fez um bom primeiro tempo, o Ceará foi mais objetivo, levou mais perigo nas suas investidas e logo aos 15 minutos o Eric recebeu o cruzamento, limpou a marcação, rolou para Guilherme Castilho para fazer 1-0. 2 dos melhores jogadores do Ceará nesse início de temporada, Eric e Guilherme Castilho, participaram do primeiro gol do Ceará. Do primeiro e único gol, diga-se de passagem. E o Galo respondeu com Yuri, recebeu na área e bateu para a defesa de Richard. Nos minutos finais, o Eduardo Persson exigiu grande defesa aí do goleiro do Ceará. A cobrança de escanteio aí, o André Luiz ajeitou, o Quirino empatou para o Ituano. E nos acréscimos, o Ceará perdeu uma chance inacreditável, com o zagueiro Thiago debaixo da linha, Thiago Pagnussá, meteu por cima do gol, incrível. Poderia ter sido o gol da vitória do Ceará, já nos acréscimos do primeiro tempo. Aí veio o intervalo, saiu o Igor, que nada fez durante a partida. Eu não sei porque que ele continua insistindo em escalar o Igor, mas é da preferência dele. E entrou o Arthur Rezende, que melhorou o time. Mas o segundo tempo, primeiro tempo, que foi do Ceará, o segundo tempo foi do Ituano. O Ituano teve mais chances, teve mais oportunidades e teve um gol mal anulado, inclusive. O Bandeirinha deu uma força para o Ceará e o Ceará não soube aproveitar essa força da Bandeirinha. No segundo tempo, logo aos 2 minutos, Castilho cobrou falta no cantinho, o goleiro espalmou e no rebote Thiago uma bomba e o goleirão buscou de novo. Aliás, o goleiro do Ituano foi destaque aí, ou talvez o craque da partida, o Jefferson, que inclusive defendeu um pênalti.
defendeu uma cobrança de pênalti. Aos 14 minutos, André Luiz limpou a marcação e bateu de fora da área e Richard agarrou firme. Aos 15 minutos, de novo Ituano, né? Gabriel Barros mata no peito com categoria e bate buscando o ângulo, mas a bola caprichosamente vai para fora. Aos 24 minutos, Ceará com Richardson, um chute venenoso de longe, um lindo chute, e o Jefferson espalmou com muita competência. Realmente o Jefferson foi o grande destaque do Ituano nessa partida. Aí aos 25 minutos entrou o Jean Carlos, que acabou errando o pênalti inclusive, para saída do Guilherme Castilho, um dos grandes batedores de pênalti do Ceará. Ele me tira aos 25 minutos do segundo tempo. Aos 30 minutos, Raí Ramos arrisca de fora da área e meteu para fora, mas foi bem pertinho do gol. Quase, mais uma chance aí do Ituano. Aos 36 minutos, Danilo Barcelos entrou no lugar do David Ricardo. O Luvanor entrou no lugar de quem? Do Eric. E não era para o Eric ter saído. Pelo menos para ele bater o pênalti. Pelo menos para isso. Isso foi aos 36 minutos. 10 minutos faltando aí para terminar o jogo. Aos 42 minutos, o gol do Ituano, né, Rafael Carvalheira. Tá? E ele estava impedido, segundo o Bandeirinha, mas se viu depois que ele tinha condições de jogo, foi mal anulado e nessa fase da Copa do Brasil não tem VAR, então vai pelo que o juiz marcou no campo e o juiz errou ao marcar impedimento, favorecendo o time do Ceará. E aos 43 minutos, entrou o Álvaro no lugar de quem? Do Vitor Gabriel. Mais um que poderia ter cobrado o pênalti. Foram 3 substituições mal feitas. O Álvaro, por exemplo, pouco fez na partida. Quem mais que entrou? O Jean Carlos também não contribuiu muito, né, no lugar do Guilherme Castilho. E no lugar do Eric, né, entrou o Luvanor, que mais uma vez pouco fez. Aliás, eu não sei cadê a raça do Luvanor dos tempos do Cruzeiro, que eu vi muitos jogos do Cruzeiro no ano passado. Foi um dos responsáveis também pelo Cruzeiro ter tido uma belíssima campanha na Série B do ano passado. Cadê a raça e a garra desse jogador? Ficou lá em Minas Gerais, né? Aí veio a cobrança dos pênaltis, as temidas cobranças de pênaltis por parte do Ceará. Jean Carlos bateu no canto direito e o Jefferson defendeu, acertou o canto e defendeu. E o Janderson isolou. Enquanto isso, o goleiro Richard não deu contribuição nas cobranças de pênaltis. Mais uma vez, Ceará é eliminado nos pênaltis mais uma vez, e tem que treinar mais pênaltis, né? Tem que treinar mais pênaltis, não é possível, passa ano, entra ano e o Ceará é derrotado nos pênaltis, é eliminado das competições em penalidades máximas. Eliminação que custa, no mínimo, R$2.100.000. Dinheiro que vai fazer falta, porque o Ceará perdeu esses 2 milhões e o Ceará perdeu também, né, a possibilidade de ter mais jogos, ter mais público, enfim, é uma eliminação que custa muito para o Ceará. Inclusive a autoconfiança dos jogadores que estavam em alta. Agora começa a baixar porque já é o 3º jogo sem vitória do Ceará. E eu pergunto para você, para que a insistência com o Igor? Já não deu para ver que o Igor tecnicamente é insuficiente para o Ceará? Falta qualidade técnica no jogador. Janderson, outro que não repetiu as suas melhores condições de jogo aí no início da temporada do Ceará, não acertou nada praticamente, ficou devendo o futebol. Janderson. Faltou raça de alguns jogadores e Thiago Pagnussati mais uma vez não jogou bem. Luvanor mais uma vez pouco fez. Viu-se um time limitado, precisa de contratações, precisa de reforços e Lacerda também não foi bem na partida de hoje. E Richard, né, não preciso nem falar, não é pegador de pênalti. Ituano e Ceará, mais um confronto aí, antecipando a Série B, e esse teste foi desfavorável ao time do Ceará. Tá? Foi um teste interessante, Ceará não jogou bem, Ituano jogou mais e dominou em determinados momentos da partida. Por isso,
tem que vir reforços. Tá? Ituano jogou mais, teve melhores oportunidades durante a partida e teve mais competência na cobrança das penalidades máximas. Teve o gol mal anulado, que eu falei antes, né? E tem que reavaliar esse elenco aí. Tem que reavaliar esse elenco. Dispensas, contratações, fazer uma peneira aí, né? Falta laterais, falta zagueiros, falta volantes, falta mais um atacante, banco de reservas precário que tem à disposição aí do Gustavo Morínigo. Foi o que eu vi da eliminação do Ceará nos pênaltis, empate no tempo regulamentar, empate com gosto de derrota, porque, repito, mais uma vez, foi mal anulado o segundo gol do Ituano. E nos pênaltis, falou mais alto quem teve competência para isso e quem teve também o melhor jogador em campo, que foi o goleiro Jefferson. Foi o que eu vi dessa eliminação precoce do Ceará da Copa do Brasil. Deixe nos comentários a sua opinião, que eu quero saber o que você pensa do Ceará, do momento do Ceará e desse jogo do Ceará contra o Ituano e dessa eliminação precoce do Ceará frente ao Ituano. Deixa o joinha, te inscreve no canal, beijo no coração e fique com Deus.